A gente está devendo uma entrevista aqui para o ouvinte da Band News FM, tem um tempo já. A gente acabou tendo que adiar para falar desse assunto aí por motivos de noticiário mesmo, né? Que vai de força atropelando maior, tudo, né? exato. E aí, mas bom, em tempo a gente conseguiu marcar aqui de conversar com a Tamires Scala de Oliveira, da arquiteta e coordenadora de gestão de parques e biodiversidade da Prefeitura de São Paulo, porque teremos o primeiro final de semana de parques abertos na cidade de São Paulo após o fechamento lá em março por causa da pandemia do coronavírus. Tamires, bom dia para você, obrigado por atender a Band News FM. Bom dia para todo mundo, para todas e todos. Bom, Tamires, queria começar perguntando o seguinte, a abertura era um dos pedidos feitos com mais frequência. Acho que tudo que a gente falava aqui de flexibilização vai voltar, vai fechar, e os parques, e os parques, e os parques, e os parques. Então, queria um apanhadão, assim, o que vai funcionar, de que horas a que horas, dar um servição direto para o nosso ouvinte para saber, há alguma exceção entre os parques, como é que vai ser feita essa reabertura? Obrigada pela entrevista. Para a gente é super importante falar, até para dar mais informações, né, para a população no geral. Os parques, todos eles vão ser abertos, né, agora em horário normal de funcionamento, todos os dias da semana. Cada parque tem um horário, tá? Então a gente está disponibilizando todas essas informações através de uma plataforma específica, que chama webparks.prefeitura.sp.gov.br. Lá todas as informações a partir de amanhã vão estar lá, né? Porque nem todos os parques abrem no mesmo horário, como eu falei. Ibirapuera, que acho que é o mais pedido por todo mundo, no final de semana ele abre 24 horas, né? Então acho que isso também todo mundo já sabe. Quanto aos protocolos de funcionamento do parque, continuam as mesmas coisas, né? Então, aquela regra básica, né? Aquela regrinha das 3 questões que a população sempre tem que levar em conta para fazer a visitação, que é usar máscara, manter o distanciamento e se manter higienizado, né? Os parques estão lá com tudo disponível, o sabonete, o álcool em gel. Se alguém estiver se sentindo mal, tem lá a aferição voluntária de temperatura. Então, essas questões se mantêm. A única coisa que ainda se mantém totalmente restrito é o uso dos bebedouros, tá? Então, os bebedouros, por hora, ainda a gente não vai liberar. Então, a gente também pede que as pessoas levem sua garrafinha d'água para poder fazer sua hidratação, né? E que evite ir em grupo nos parques, né? Tente continuar com as atividades que são individuais, corrida, caminhada. Tente não ir em grupo, né? E isso a gente depende totalmente da consciência das pessoas e da aderência delas a essa regra. Tamires, quando a gente fala de reabertura dos parques, isso inclui todos os espaços nesses parques? As quadras, por exemplo, elas poderão ser reabertas em todos os parques? Como é que vai funcionar isso? Tem também aqueles espaços que muitas vezes são utilizados, no Ibirapuera tem esse espaço, né? Por quem anda de skate ou os patinadores também, às vezes aglomera gente nesses espaços. Como é que funcionarão esses espaços especialmente? Todos eles vão ficar disponíveis, né? E a regra é a mesma para todos os usos. Ok, todo mundo quer utilizar, quer brincar, quer jogar, mas de uma maneira mais consciente. Então, se vai usar a quadra, que use em poucas pessoas, né, com esportes que se mantenham distantes. Enfim, a gente vai depender muito também das pessoas aderirem isso. E a gente fazer todo o monitoramento, né? Então, claro que se a gente perceber que está aglomerando, a gente tem que pedir para que as pessoas parem e se dispersem e que vão fazer outra coisa, enfim. Então, vai ser uma ação conjunta aí, e é no dia a dia que a gente vai percebendo, né? Inclusive, né, foram 16 semanas até agora, desde que os parques reabriram, e todo esse tempo foi um momento de muita observação nossa, né? De como a gente ia lidar ou não com isso. Então, vai continuar assim. À medida que as coisas vão acontecendo, a gente também vai buscando melhores formas de orientar, de comunicar a população,
né? O uso da máscara também é uma coisa imprescindível, a gente apela que as pessoas usem, né? Porque ainda tem muita gente que duvida e que não tem utilizado, e a gente, né, junto com o pessoal da vigilância dos parques, tem constantemente pedido para utilizar a máscara, e isso é um fator que é super importante, né? Se as pessoas fizerem isso, já ajuda bastante na organização, na gestão dos parques. Porque o decreto ele não fala especificamente das quadras, né? Mas ele cita lá do distanciamento de 1,5 metro das pessoas. Então, quer dizer, pelo que você está falando, se alguém vai numa quadra de basquete, ele pode ir lá bater o arremesso dele, mas não pode jogar o 5 contra 5 pegado, né? Exatamente. E aí você falou dessa observação que foi feita ao longo dessa reabertura fora dos finais de semana. Houve algum problema identificado para ser corrigido? E tem gente suficiente para fazer também, Tamires, esse monitoramento, né, das atividades nos parques? Olha, o que a gente percebeu de maior problema foi a utilização da máscara, né? Isso, sem dúvida, ainda é uma questão, e eu acho que isso também não é só em parques, né? A população no geral, em qualquer situação, a gente anda na rua e vê as pessoas com a máscara abaixada ou com a utilização inadequada, então isso é uma coisa que a gente percebeu, e aí pedir, né, a gente fica pedindo toda hora, orientando, com relação à quantidade de gente, né, para poder fazer esse monitoramento. Nos parques que tem mais visitação, a gente tem um contingente maior, né, de vigilante, uma organização maior, né, porque eu não sei se vocês acompanharam, né, Ibirapuera, Carmo, Independência, Luz, né, esses têm um número maior aí de pessoas, né, o restante tem um fluxo mais controlável, né, de pessoas durante o dia, então a gente consegue manter certa ordem, mas enfim, as pessoas precisam usar máscara. Esse foi o ponto mais sensível de todas essas 16 semanas, como eu falei, desde julho. Tamires, há muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes ainda sobre as quadras, né? Como vai ser feito esse acompanhamento, se as pessoas estão lá se divertindo com distanciamento ou não, se fica a cargo dos guardas mesmo, como é que vai ser essa abordagem exatamente às pessoas? Todas as equipes elas estão orientadas, então percebendo alguma aglomeração fora do que a gente está propondo, né, que seria uma coisa bastante de exercícios leves, né, como vocês falaram, né, bater a bola, jogar na cesta, as pessoas vão ser abordadas para que não façam, né, não prossigam com isso, né? Então a gente obviamente não vai atuar de maneira agressiva, esse não é o ponto, mas sempre de maneira a conscientizar as pessoas, né? Tem gente perguntando se a locação de bicicletas estará disponível. A locação de bicicleta ela já está disponível, né? Eu acho que o Ibirapuera que eu acho que é o único parque que a gente tem locação de bicicleta. O restante pela cidade é pelo Itaú, né? Se eu não me engano, a Laranjinha. Tem Vila Lobos também ali, acho que tem. Vila Lobos é do estado, né? Estado, isso. Que mais? Tem gente perguntando, pode jogar vôlei com time? Cai nessa mesma coisa, gente. Porque é muito interpretativo, né? O decreto ele não especifica, mas ele fala do distanciamento. Então, assim, você pode ir lá pra quadra de futebol e ficar jogando um pro outro, fazer um gol a gol, né? Mas você não pode jogar um 5 contra 5, né? Exato. As pessoas elas precisam compreender uma questão que ela é central, que é o distanciamento. Então, esse é o princípio. Ela tem que partir disso. Obviamente que um jogo de futebol ele vai aglomerar gente e ele vai ter aproximação, ou seja, isso não está dentro desse princípio, né? Então isso é uma coisa que as pessoas não devem evitar, né? Que às vezes depender de bom senso das pessoas é delicado. Olha, é muito, muito difícil, né? E parque é isso, né? Uma dinâmica, dia a dia, é diálogo o tempo inteiro mesmo, né? Essa que é a grande diferença, que todo mundo fala porque que abre uma coisa e não abre outra, né? O parque você está justamente no seu momento de maior liberdade, de lazer, né? Então, é muito difícil, de fato, depender do bom senso, da consciência das pessoas, mas
é necessário, né? É absolutamente necessário que as pessoas compreendam e que elas incorporem que essas regras, elas existem, elas precisam ser cumpridas. Falei que ia roubar a pergunta da Sheila e vou roubar a pergunta da Sheila, porque aqui promessa a gente cumpre. Como saber se a gente está com a porcentagem? É 60%, né, Tamires, da capacidade? Isso. Como é que a gente controla? Os números que foram estabelecidos, eles foram, enfim, até bem complexo ali a forma que a gente colocou, mas sempre baseado no distanciamento, né? Todos os parques estão sendo feita a contagem dessas pessoas, né? Hora a hora. Então, a gente até agora não teve a gente não bateu esses limites, né? Simultaneamente no parque. Caso isso aconteça, aí a gente vai ser obrigado a fechar as portas e esperar esvaziar para poder entrar mais gente, né? Mas é feita essa contagem com base nesses números que a gente chegou, com base na área do parque, áreas de ocupação e distanciamento. Então haverá uma pessoa controlando nos portões dos parques a quantidade? Isso já temos, tá. já temos. Uhum. Porque não, porque o fim de semana, a gente sabe que está funcionando, mas é que o fim de semana talvez nesse não, né? Porque, enfim, o tempo não vai ajudar, mas final de semana, aumenta muito, né? Felizmente. Ele não vai ser muita referência, não, né? Pra gente saber o volume de pessoas que vão buscar. Esse não vai ser, não sei se felizmente ou infelizmente, né? Mas a gente vai ver como também as pessoas vão acompanhando. O final de semana que vem, eu via já a previsão do tempo, que eu vejo isso todos os dias, né? Para poder me preparar para o dia de trabalho, saber quais serão os pedidos do dia. Parece que semana que vem a gente vai ter sol, e aí sim a gente vai poder observar como que vai ser essa dinâmica, né? Bom, tem muitos ouvintes que fazem uma ponderação que eu acho que é importante, Tamires, que é o seguinte: tem chance de aglomerar pessoas na porta de entrada dos parques, porque se haverá o controle de pessoas, se haverá o controle de temperatura, não tem essa possibilidade de haver aglomeração exatamente nas entradas? O controle de temperatura, ele é voluntário, tá? Tem muita gente que entra no parque e já tá no automático, né? Já vai até o local e já mede a temperatura. Como eu te falei, a gente sempre a base da observação. Se isso acontecer, a gente vai ter que tomar as providências. Eu imagino que isso não vai acontecer, tá? A não ser, o que mais me preocupa de fato é o Ibirapuera, né? Só que o Ibirapuera a gente tem a Guarda Civil Metropolitana, né? Tem uma base dentro do parque, então a gente vai ter que organizar dessa forma e enfim, é um ponto sim, que a gente só vai conseguir resolver no momento que isso acontecer, para saber qual é o volume disso, como que está sendo essa resposta. Sim. Né? Não é uma coisa que a gente consegue prever. A gente se prepara, obviamente, se tiver uma aglomeração muito grande, a gente vai fazer abordagem para um distanciamento, ou se o parque estiver muito cheio mesmo, até orientar que as pessoas não vão para outro lugar e voltem depois, mas só no momento mesmo que a gente vai ter que observar qual vai ser a reação, como vai ser essa demanda, porque a gente ainda não passou pelo primeiro final de semana com esse volume, né? Com essa dinâmica. Os ouvintes estão perguntando, e para quem entra de carro, funciona como? Ou a contagem? Contagem e aferição de temperatura. A aferição, você já falou, é voluntária, né, Tamires? É voluntária, exatamente. Para quem entra de carro, a mesma coisa. O único parque que tem essa entrada de carro, acho que é o Ibirapuera e o Carmo. A contagem está sendo feita, né? Os vigilantes estão contando, eles olham dentro do carro para ver quantas pessoas mais ou menos tem ali, existe, né? E é isso. A gente consegue contar, né? A não ser que tenha alguém escondido dentro do carro, mas acho que isso não ocorre. Eu tenho notado aqui pelas manifestações dos ouvintes, né, que parece que é algo novo, né, que os parques estão reabrindo agora, mas é importante dizer que o que está mudando agora é que eles estão abrindo aos finais de semana. Então, esses procedimentos já vinham sendo feitos, e como a Tamires já trouxe, o grande problema, talvez o único problema que tenha sido detectado nessa reabertura gradual,
falta da máscara, né? O restante, aparentemente, tá indo tudo bem. E aquela coisa, né, Tamires? A gente, assim como aconteceu em outros setores, é só abrindo para saber o que vai acontecer, né? Senão, você não consegue fazer essa previsão, né? Não há um serviço de futurologia. Tem que abrir, ver o que vai acontecer e ir ajustando, né? Fato é que o decreto está publicado, os protocolos também, e mais do que, acredito eu, o poder público vai depender muito dos frequentadores, da gente mesmo, né? Respeitar essas medidas e fazer com que essa reabertura seja feita da melhor forma possível. A gente conversou aqui na Band News FM com a Tamires Carla de Souza, arquiteta, coordenadora de gestão de parques e biodiversidade da Prefeitura de São Paulo, a quem eu agradeço, viu, Tamires? Obrigado aqui pela entrevista, pela atenção com o nosso ouvinte. Estamos totalmente à disposição. Por favor, usem a máscara para a gente poder continuar com os parques abertos, não precisar fechar de novo. E conto com a consciência de todo mundo. Obrigada, Tamires. Um bom dia.